Então, grato, Jonas, pela sua vinda. A gente lhe recebe aqui com bastante alegria. Ele passa a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Acácio, que aproveito inclusive para parabenizar por este evento, dizer que nós, por exemplo, reconhecemos a trajetória recente da CEI, os trabalhos, é algo que nós reconhecemos e até de certa forma olhamos de forma invejável. Não seria invejado, digamos assim, porque seria um pecado, mas de forma invejável, ou seja, olhamos com bons olhos, porque realmente tem sido um processo de transformação que tem sido feito. E parabenizo também os trabalhos recentes que têm sido feitos à frente da ANIPS, que é algo que favorece todas as instituições por meio dos trabalhos que são desenvolvidos, e essa agenda de cooperação é muito saudável. Então essa retomada da ANIPS é algo muito bom, porque outrora havia eventos que reunia e discutia, e esses diálogos acabavam que favoreciam com que as instituições incorporassem boas práticas que eram feitas por outros estados. Que a agenda tão interessante nesse sentido como essa, o que tem acontecido, por exemplo, é a cooperação que é feita com todos os estados em conjunto com o IBGE, o projeto de contas regionais. Então é algo também muito admirável nesse sentido. Pois bem, eu trouxe aqui uma apresentação falando um pouco sobre o nosso instituto, e observando o tempo dos demais, eu percebi que eu tenho que falar mais rápido em algumas coisas e pular alguns slides. Mas falando um pouco sobre o IMESC foi criado em dezembro de 2006. Antes havia outros institutos que precediram o IMESC, como o IB, IBS, FIPS, aí virou uma superintendência e aí de fato foi recriado em 2006. Eu estou lá no IMESC desde 2007, ou seja, acompanhei a trajetória do Instituto ao longo dessa recriação. Eu entrei como estagiário na época, fui assumindo diferentes outras funções e hoje estou na função de presidente do órgão. Então posso mencionar que o IMESC, assim como a CEI, é algo que tem sido blindado politicamente nesses quesitos, ou seja, os trabalhos têm sido feitos observando critérios técnicos e metodológicos. Estou aqui inclusive com os outros dois diretores, o Ribamar Carvalho, que é diretor de Estudos Ambientais e Geoprocessamento do IMESC, e o professor Rafael Tales também, que é o diretor de Estudos e Pesquisa do IMESC. Bom, os trabalhos que nós temos desenvolvidos no IMESC, observando a sua missão institucional e também aonde nós queremos chegar enquanto instituto, em termos de reconhecimento em âmbito estadual, mas também em âmbito regional e até nacional, como uma instituição produtora de informações. Eu vi aqui um passo muito interessante da CEI, por exemplo, que não é só pensar no estado, mas pensar também em âmbito nacional, discutir dados, observando o país como um todo. Isso é muito interessante. Nós também temos algumas iniciativas nesse sentido. E aqui eu trago uma síntese dos trabalhos que nós desenvolvemos no último ano. É o relatório que nós encaminhamos para o Tribunal de Contas. Aqui é uma síntese dele, no caso, né? O Instituto, por exemplo, nós temos 67 funcionários entre a área fim e a área meio. Então, digamos aí 30 e poucos servidores na área meio, e nós produzimos 56 publicações e 41 relatórios. As publicações todas estão no site, os relatórios, alguns são relatórios específicos para atender demandas de determinadas secretarias. Então são relatórios que não são publicados, mas se porventura forem solicitados por alguém, nós disponibilizamos, mas relatórios para acompanhar determinadas ações. Temos também recebido estudantes das diferentes universidades, fazemos palestras, cursos de capacitação para essas instituições, para essas instituições, quer dizer, conforme pontuado aqui, e diversos outros trabalhos que nós desenvolvemos. É importante pontuar aqui os acordos de cooperação técnica que também nós temos feito com diversas secretarias.
Certa vez eu apresentei essa quantidade de acordos de cooperação técnica que nós desenvolvemos, esses só os que aconteceram em 2024, mas por que vocês têm tanto acordo de cooperação técnica e com membros do próprio Poder Executivo? Faz sentido esses acordos? Faz sentido por várias situações. O acordo de cooperação técnica, embora não tenha um repasse financeiro entre as instituições, mas estabelecer ali qual é a metodologia de trabalho, qual é o papel de cada uma das instituições, fortalece a execução do trabalho. Porque quando nós fazemos um acordo, nós queremos de fato executar e finalizar esse acordo, nós queremos chegar num produto. Então, quando a gente estabelece a responsabilidade de cada um, na hipótese de não acontecer, né, fica claro por que não aconteceu. Então, sempre a gente deixa um acordo com o intuito de que ele aconteça e seja gerado um produto. Então, nosso trabalho que é feito com as secretarias, trabalhos mais robustos, é sempre feito por meio de um acordo de cooperação técnica. Assessoramento mais pontuais, aí sim não é o caso de entrar nessas formalidades. Bom, aqui nós tivemos algumas premiações também em 2024, como o prêmio de inovação na gestão pública, que é feito pela Escola de Governo do Estado. Foi um trabalho que nós fizemos na área de gestão de riscos, em cooperação inclusive com o Corpo de Bombeiros, onde nós criamos uma metodologia para detectar áreas com risco de inundação e até com um modelo que avalia como essa inundação vai acontecer, por onde ela começa, nível que ela atinge. Então foi um trabalho reconhecido, um reconhecimento também pelo Centro de Liderança Pública, aqui por meio de um aplicativo que nós fizemos, que é um aplicativo de pesquisas que nós fizemos, onde ele permite fazer pesquisas offline, depois essa base de informações cai nos nossos servidores. E não é só para atender as demandas do Instituto, as pesquisas que nós fazemos, nós disponibilizamos para cada uma das secretarias. Ele tem um usuário específico, ele cria os seus níveis, digamos assim, de análise das informações, e os pesquisadores que vão acessar determinados questionários. E isso possibilitou com que nós conseguíssemos acessar também registros administrativos das ações que são executadas por outras secretarias. Ou seja, quando eles utilizam esse aplicativo nosso, nós colocamos ali um termo onde nós acessaremos também esses dados para produzir determinados relatórios, resguardando o sigilo das informações, claro. Então isso favoreceu tanto ações de produção de registros administrativos pelas secretarias quando elas vão executar as suas ações finalísticas, e também a gente ter acesso a essas informações para construir análises mais específicas sobre a execução delas. E vale pontuar também a quantidade de secretarias que nós assessoramos, seja por meio de cooperação, de acordo de cooperação, que são os mais, digamos assim, específicos, que eu havia pontuado, trabalhos para atender exatamente aquela demanda da secretaria, e somados nós assessoramos 40% das secretarias do Estado, entre secretarias, autarquias, ou seja, todas as entidades do Poder Executivo e até mesmo outras, como por exemplo Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, nas suas comissões, que nós somos chamados para pontuar e apresentar os números sobre a realidade do Maranhão. É importante pontuar esse nível de capilaridade que nós estamos tendo, que é algo que nós não estamos presos somente à secretaria que nós somos vinculados. Nossa missão institucional fala de assessorar o planejamento, mas o planejamento não é só a CEPLAN. Cada uma das secretarias, quando vão executar suas ações, tem uma fase de planejamento, e é nesse sentido que nós contribuímos com eles. Apresentando aqui alguns projetos relacionados a essa cooperação com as secretarias, nós temos aqui, por exemplo, o diagnóstico socioeconômico do Estado do Maranhão para o Plano Maranhão 2050, que foi uma agenda, inclusive, mais recente do governo do Estado do Maranhão, de observar o longo prazo, e foi criado, inclusive, várias agendas nesse sentido, o próprio plano diretor que está aqui também. O Maranhão 2050 foi contratado uma empresa, mas nós fizemos o diagnóstico socioeconômico e ajudamos a empresa no processo de cenarização também. O PAGES, que é um projeto de gestão no bioma amazônico do Maranhão,
São 37 municípios recursos do FIDA, onde são beneficiados pessoas de baixa renda para receberem capacitações e recursos para ampliar a sua produção. Então nós fizemos algumas pesquisas que eles iriam contratar algumas empresas e nós acabamos que fizemos também esse trabalho. Inclusive, uma agenda recente que nós estamos fazendo no Instituto, que é não nos prender ao nosso orçamento para que a gente consiga estruturar e desenvolver determinados trabalhos. Antes nós fazíamos esse acordo, cada um com a sua parcela de responsabilidade do ponto de vista orçamentário para executar, mas recentemente nós temos dialogado com as secretarias e estamos verificando, por exemplo, que ações eles vão fazer e que necessitariam e vão contratar, por exemplo, determinadas empresas. Então, nesse sentido, a gente começou a captar recursos também para o Instituto, porque eles iriam contratar uma empresa para fazer isso, e nessa hipótese nós temos total condições de fazer e fazemos isso com muito menos, com uma quantidade de recursos muito menor do que essas que vocês estão em diálogo com a empresa que farão, como por exemplo o sistema que nós fizemos para ver o que é desmatamento ilegal e autorizado para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Era mais de 1 milhão, não foi, Ribamar Carvalho? E nós fizemos isso, gastamos R$8 mil. Claro, já tinha uma estrutura no órgão relacionada a isso, mas outro plano também que nós fizemos de resíduos sólidos era 500 mil, que ia ser contratado uma empresa para fazer, e nós fizemos também com muito menos do que eles esperavam, né, no processo de contratação. E aqui também um exemplo, o zoneamento ecológico e econômico que nós fizemos do Estado do Maranhão. O Estado ia contratar uma empresa e nós fizemos esse trabalho com um valor que representa metade do recurso que a empresa seria contratada. E inclusive nós estamos na etapa agora de monitoramento, que se nós formos observar uma pesquisa do Google, por exemplo, o único estado que faz atualmente o monitoramento do zoneamento ecológico e econômico é o Maranhão, né? Não aparece essa agenda, então nós não tivemos, assim, por exemplo, outras práticas para tomar como referência nesse quesito. Assessoramos o estado no processo da ZPE também, fazendo a topografia dessa área, e nós entendemos que é extremamente importante para o estado do Maranhão. Eu vou avançar um pouco mais nos slides. O mapeamento de limites e divisas, aceitem uma experiência tão melhor do que a nossa nesse sentido, considerando os trabalhos que eles já mapearam do território, então não preciso gastar um pouco dos 3 minutos que eu tenho nesse aqui. Agora o slide não passa, eu tenho perdão aí desses 3 minutos quando o slide passar. Bom, contribuímos também na elaboração de carta de consulta para contratos de empréstimo do Estado do Maranhão. Então nós assessoramos a SEG, que é a secretaria responsável por essas elaborações de cartas consultas, plano de ação e prevenção e controle de desmatamento e queimadas, que é o PPCDQ, ou seja, nós também contribuímos com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente nesse sentido, fazendo as projeções e as sinalizações relacionadas a essa temática. E mais recentemente, por meio de solicitações que temos recebidos da CEMAG, que é uma secretaria que observa, por exemplo, a viabilidade de determinados projetos e até encaminha para o governador do estado, que ele é muito sensível nessa agenda de ver, por exemplo, o resultado de determinada política para saber se ele vai ampliar ou não ela. Nós somos provocados para fazer uma avaliação de determinadas políticas, e essas, por exemplo, nós fizemos para tomada de decisão se elas seriam ampliadas ou não, e para elas serem ampliadas, o que era necessário do ponto de vista de correção, de melhoria dessas políticas. Fizemos isso em conjunto com as secretarias. Isso aqui são alguns exemplos, fora as publicações que nós fazemos de ofício e publicações relacionadas a esses convênios que nós temos, como o IBGE, que é o PIB estadual e municipal, Matrizes, um produto que foi um trabalho recentemente que nós fizemos para avaliar melhor os projetos que estão indo para o Maranhão, e diversos outros projetos.
Fazemos também análise do impacto de determinadas pesquisas econômicas, de determinados eventos que acontecem no Maranhão, essas festividades. Nós fomos demandados pelo governador para avaliar o impacto, algo que a SEI também tem feito para alguns eventos aqui também na Bahia. Pode passar, por gentileza? Eu não estou conseguindo. Perfeito. Aqui são algumas ferramentas que nós temos de disponibilização das informações. É importante mencionar que, assim como o IBGE, nós olhamos os dados que são produzidos enquanto um produto que tem valor de uso, e não como uma mercadoria que deve ser vendida, comercializada, né? Então, nós, IMESC, assim como os demais órgãos, temos esse rigor metodológico nos trabalhos, justamente porque sabemos da importância deles para o planejamento e para o desenvolvimento socioeconômico do Maranhão. Algumas ferramentas que eu já pontuei, eu vou passar, sistemas de acesso às informações. Eu queria pontuar aqui essas dificuldades que alguns institutos enfrentam, e assim como nós enfrentamos, como, por exemplo, recursos, e os desafios, a forma como nós estamos fazendo para superá-los, que é fazer essas parcerias com as outras secretarias para captar esses recursos, em vez deles contratarem determinadas empresas para produzir esses trabalhos. Apesar de nós capacitarmos continuamente nossos servidores, a questão salarial faz com que haja, por exemplo, uma fuga dessas mentes para outras secretarias e órgãos do Poder Executivo. Ou seja, embora seja importante esse processo de capacitação, e a gente entenda que isso é bom, porque o Estado do Maranhão ganha de um modo geral, as outras secretarias ganham, mas ainda assim isso gera um gargalo quando se fala de continuidade de determinados trabalhos nos institutos. Então, apresento isso como desafio. A questão da inteligência artificial, processo de automação também. E aqui eu queria pontuar essa questão dos registros administrativos, esse acesso aos dados, que às vezes nós temos determinadas dificuldades. Essas dificuldades acontecem não pelas secretarias não disponibilizarem a informação propriamente dita, mas pelo fato das secretarias se preocuparem tanto com a execução das suas ações, elas acabam não mantendo essa memória em termos de registros do que eles fizeram, e isso é muito ruim para o planejamento, isso é muito ruim para nós fazermos o monitoramento e a avaliação dessas políticas. Então é algo que é um desafio que a gente tenta assessorar as secretarias sempre que eles conduzem determinadas ações. Em outros casos, quando nós somos solicitados para fazer uma avaliação e não tem as informações, aí a gente fala o que é necessário para mais à frente a gente conseguir aí sim fazer um relatório específico sobre essas atividades. Então, alguns desafios que estão acontecendo, compartilho com o IBGE desse desafio também, dessa desinformação que acontece. Algumas pessoas, por lerem um documento, acham que já são especialistas e falam sobre determinados temas que às vezes começam a fragilizar os próprios institutos. Por exemplo, existiram vários comentários recentes sobre a taxa de desocupação, que não era isso, porque não sei o quê, e não é exatamente isso. A gente sabe da verdade do rigor metodológico que está ali e o que aquele número significa. A gente tem que entender que aquele número significa algo, né? Como interpretar esse número é outra história. Então, essas diferentes digamos, vídeos, textos, comentários que acontecem sem ter a propriedade do que representa aquele número, acaba fragilizando os institutos de um modo geral, e é importante a gente combater isso com a verdade, com que metodologicamente aquilo significa. Bom, e também a articulação entre as instituições de pesquisa. Aproveitei e já parabenizei o Acácio pela trajetória recente da NIPS. É algo que precisa acontecer mais. Essas experiências são muito importantes. Enfim, meu tempo já esgotou faz tempo, então eu vou me restringir somente a esses comentários que eu já fiz e novamente agradecer pela oportunidade.